Fernando de Noronha, terra pequenina, isolada no Atlântico. Palco de uma história conturbada, marcada pelo sofrimento, pela dor, pela solidão. 5 longos séculos, praticamente desconhecidos para a maioria dos homens deste tempo. Lá de onde eu vim, meu Senhor, lá de onde eu vim, meu Senhor, só ouvi o tum, tum, tum na floresta chamando os índios. Só ouvi o tum, tum, tum na floresta chamando os índios. Fernando de Noronha, além de ser muito belo, ele é cercado de várias histórias. E a gente tem a história oficial, né, que vai começar com a questão do descobrimento, e também vai ser cercado de muitas histórias oficiosas, que é a questão das lendas e as histórias criadas no imaginário dos próprios moradores, das próprias pessoas que povoaram a ilha. Na história oficial de Fernando de Noronha, a gente vai começar no ano 1503, que é a data mais antiga que a gente tem de descobrimento da ilha e que oficialmente a gente atribui a Américo Vespúcio, que teve a embarcação naufragada. Então, com isso, estava a ilha descoberta. E o rei doou essa ilha em forma de capitania hereditária, logo depois, ao fidalgo Fernando de Noronha, financiador da expedição que havia chegado à ilha por acaso. Até meados do século XVIII, mais especificamente 1736, Fernando de Noronha começa a passar por fases de tentativas de ocupação e invasão. A exemplo do que aconteceu em Pernambuco com os holandeses, né, que também ocuparam Fernando de Noronha, inclusive usaram Noronha como um lugar de quarentena. A gente tinha passado quase 20 anos, né, com os holandeses aqui. E Fernando de Noronha continuou sendo abandonada por Portugal. E os franceses, a partir do momento que ocuparam, começaram a se preocupar, né, Portugal. Peraí, a gente vai insistir em deixar aquele lugar vazio. Fernando de Noronha teve muitos nomes, mesmo antes dessa chamada presença estrangeira. Alberto Cantino fez o mais antigo mapa do Brasil, que é de 1502, e ali acontece, eu chamo de o meu pingo, que na verdade é o Nordeste, o litoral do Nordeste, e aquele pingo assinalando a existência de uma ilha. E o nome que tem lá é Quaresma. Não é considerado um descobrimento, mas é o primeiro registro da ilha feita por Portugal. Houve um outro anterior que não tem nome, que é o Planisfério de Juan de la Cosa, de um espanhol. Então, quando chegou no século XVII, que os holandeses se apossaram da ilha e lá permaneceram 25 anos, eles, em 1631, arrendaram a ilha a um nobre holandês chamado Michiel de Pauwer. O nome Pauwer, latinizado, gerou o nome Pavonia, que é o nome holandês de Fernando de Noronha. Quando os golfinhos franceses chegaram no século seguinte, ou porque a figura do Delfim de França, um nobre francês, tinha um golfinho no brasão, ou porque os golfinhos estavam nas águas, o fato é que eles passaram a chamar de Isla Delfine, Ilha dos Golfinhos, o nome francês. Esses foram os dois assim que a história guardou e que a gente hoje passa para as gerações de agora, para que eles saibam que nome e porquê. A implantação do sistema fortificado ele se deu mais em virtude da economia, ou seja, da rota da cana-de-açúcar entre Recife e Lisboa. Isso demandava muito tempo de viagem, em torno de 40 dias. E era um volume de embarcações, cerca de 20 embarcações. Então, saindo de Recife, indo até Lisboa, ele tinha uma estadia, um tempo suficiente aqui em Noronha para se abastecer de todos os víveres necessários. E por se valer como ouro branco, o açúcar naquela época, então isso tinha muita importância. Daí a necessidade de fazer esse sistema fortificado para proteger essa rota. Tanto que depois que o açúcar ele deixa de ter esse valor de ouro branco,
essas fortalezas já perdem também o seu sentido de existir, de funcionar. A importância do arquipélago para a segurança brasileira foi reconhecida em documento por Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que em 18 de abril de 1798 escreveu: constando na real presença que a ilha de Fernando de Noronha é um dos países mais fortes da América e superior a toda a costa do Brasil, como Vossa Senhoria verá na inclusa nota, sendo o mais importante para a segurança do Brasil daquele lado. Deus guarde a Vossa Senhoria. Em 1700, Portugal quis pedir a Pernambuco que tomasse conta de Fernando de Noronha. Por quê? Porque estava havendo a presença frequente de gente na ilha, não para chegar e ficar, mas para levar lenha, para levar tartarugas. As tartarugas foram muito predadas, porque era um alimento que você carregava atrás do barco amarrado e ia abatendo à medida que precisava. Então, Portugal tentou fazer com o Pernambuco. Ele não teve condições naquele momento, mas depois da chegada dos franceses, em 1734, 35, 36, aí eles foram obrigados, na época, a assumir a capitania. Assumir a ilha de Fernando de Noronha. E a única solução viável naquele momento foi transformá-la num presídio para ter a mão de obra. Na documentação que a gente vem trabalhando nas pesquisas sobre a história prisional de Fernando de Noronha, a gente encontra coisas peculiares, assim, como mulheres presas, tendo comércio e trabalhando para o comandante, coisa que não poderia, segundo o Código Criminal e o Código Militar. O comandante, o militar, ele era tido como funcionário público, então ele não podia ter comércio. Nós observamos crianças de filhos de presos e filhos de militares comungando de um mesmo espaço escolar, né? Presos servindo também como professores. O líder da Revolução Praieira, Antônio Borges da Fonseca, que para cá veio, foi utilizado como mão de obra, né? Ele era um almoxarifado aqui na ilha. Então, assim, é uma sociedade que é particular. A gente tem que ter dimensão de que essa sociedade que foi construída aqui em Noronha é uma sociedade com características insular, esquecida, isolada, né? Onde tem também como adjetivação a transgressão e a disciplina. Essas 4 características é que vão dar os pilares dessa sociedade de Fernando de Noronha. A presença indígena em Noronha tem relatos de 1816, quando as aldeias religiosas foram extintas por conta da Lei de Terras de 1815. Então os índios da aldeias de Simbres e de Escada, eles foram trazidos aqui para a ilha, para aqui realizarem trabalhos agrícolas. E se estabeleceram, a gente não sabe bem onde, acredito que na Vila da Quixaba. O presídio comum durou de 1737 a 1938, 201 anos de presídio, colônia correcional. No começo, só homens. A partir de 1841, também mulheres presas e depois companheiras de presos e companheiros de presas. Então, um regime difícil, distante, mar. O navio era o único meio de contato para levar comida, quando não havia, tinham que se virar. Quer dizer, toda uma dificuldade e um rigor muito grande com instrumentos de tortura, com isolar na Ilha Rata, por exemplo, a pessoa que fosse incorrigível, ficar lá sem teto, sem nada, difícil. Os presos aqui em Fernando de Noronha não ficavam enclausurados, né? Esses presos, eles ficavam libertos dos ferros. É aquele preso que não usa a bola de ferro, né, para circular. Eles passavam um dia trabalhando na ilha. O preso só com 20 anos, a partir de 20 anos para cima, que eles conseguiram trazer a família. Inclusive meu pai trouxe, minha mãe. E logo depois os presos também que vinham para cá só tinha que ter uma sentença alta, mas depois a mão de obra foi sendo necessária e eles já mandaram 10 anos, 12 anos, que era para poder dar a plantação de milho, tudo que ia mais para... Aí tinha o quê? Eles tinham os 3 pontos aqui mais necessários, era o curral, onde eles criavam o gado, e a pesca, onde ele secava o peixe em sistema de forno e mandava para detenção. E a agricultura, que inclusive o coco era uma das coisas que tinha mais aqui dentro, que era mandado lá para fora. Outra coisa curiosa é que nesse tempo longo de presídio comum,
para ladrões, assassinos, contrabandistas, moedeiros falsos e tal. Qualquer movimento grande na história do Brasil, era para lá que iam também os presos. Não era um presídio político, mas eventualmente recebia presos políticos, como recebeu Abreu e Lima, o herói das Américas, preso na Revolução Praieira. Jerônimo Vilela, um grande poeta de Pernambuco, preso na Revolução Praieira. Há um envio, inclusive, curioso. Um momento se enviaram todos os ciganos do Brasil para limpar a raça no continente. E num outro momento, já em 1890, mandaram os capoeiristas do Brasil todos, por razões políticas. Eles eram considerados ordeiros, pessoas fora da lei e tal. Então, todos do Brasil foram mandados para lá. Aqui existia um cuidado muito grande com as mulheres que existia. Ao contrário do que se conta, não só tinha prostituta. As prostitutas que vieram para cá cumprir pena já foram no final do século XIX, já foram em 1885 que elas vieram. Mas, né, a gente tem documentos de 1817 que já tem mulheres. No tempo dos holandeses, falando em mulheres, nasceu a primeira criança em Noronha, Elunã. Ela foi fruto da relação de uma negra com um comandante holandês. Nós temos uma imagem de 1841, onde aparecem as primeiras mulheres, um pouquinho de nada de mulher presa, de vestido de madapulão. E, curiosamente, na frente delas, também de madapulão, tem uma sargenta. Não existia esse cargo na Polícia Militar de Pernambuco, na Guarda Policial. Criou-se especialmente para Fernando de Noronha, para não deixar tão pouquinha mulher perto de tanto homem. Por isso, até hoje, tem mais homem do que mulher na ilha, né? Sintomático. Tem uma documentação de 1852 que um comandante está escrevendo para o presidente da província de Pernambuco, pedindo quase pelo amor de Deus, mande policiamento para cá, porque nós só temos uma força em torno de 152 homens para 847 presos. É uma documentação que faz a gente questionar que poder fenomenal tinha esse comandante que fazia com que a ordem e a harmonia na ilha existisse. Então eles passavam um dia trabalhando, né? Quando dava 6 horas da noite, eles precisavam se reclusar no seu espaço privado. Então, atrás de mim, inclusive, tem a Aldeia dos Sentenciados, que ela foi uma construção de 1849. Essa Aldeia dos Sentenciados não era o presídio feminino, era a Aldeia dos Sentenciados. Era um lugar, né, onde ali viviam homens e mulheres. Era um lugar, um dormitório, por assim dizer. Em 1938, isso mudou. O presidente Getúlio Vargas requisitou a ilha a título precário. O interventor de Pernambuco, Agamenon Magalhães, entregou a título precário e ali se instalou o grande presídio político para integralistas, comunistas e aliancistas. É o momento de Gregório Bezerra, de Agildo Barata Ribeiro, de tantos outros, Maringuela, de tantos outros presos que estavam ali agora, não eram mais presos comuns. Ficaram alguns presos comuns, ficaram os que eram bons no que faziam, o bom cozinheiro, o bom pescador, o bom agricultor, para trabalhar para os outros, ou com os outros. Então ficou um número pequeno e os presos outros todos voltaram para Pernambuco. Durante 4 anos funcionou um presídio político oficial da União. Já não devolveram mais a Pernambuco a ilha. Uma evolução que a ilha teve em agricultura, em criação de gado, bovino, cabrino, foi em 37, 38, quando os políticos vieram. Na época da tentona comunista, né, de 35, eles vieram para cá. Porque veio só médico, deve ter vindo uns 4 médicos. Dentista veio uns 4. Então veio umas, que aqui nós não tínhamos nem médico, quanto mais dentista. Então esses pessoal, eles se deram a vida, conseguiram de qualquer casa aí montar um hospital. O navio de 30 e 30 dias, o navio vinha, passava Rio Grande do Sul, Recife, eles não pararam com o trabalho dos presos comuns. Eles precisavam muito da mão de obra dele. Trazia gente, aí trouxeram cavalos campolinos, manga larga, trouxeram gados grandes. Eu tenho todos os relatos de quem escreveu sobre o período preso lá. Acompanhei alguns que visitaram a ilha e que disseram, eu fiquei preso aqui. Então foi um tempo difícil. Agora, todos dizem, nunca foram torturados lá, por Jaime Augusto nem por ninguém dele. Os que sofreram foram aqueles os que chegaram primeiro e os que foram entrevistados pelos coronéis que eram
iam lá para isso. Você vai engolir em pedacinhos o artigo de revista que você escreveu, de jornal, você prepara-se e ficava com o artigo, picando o artigo. Pegar uma pessoa e enfiar a cabeça dentro de um tonel d'água durante algum tempo, a pessoa se debatendo. Ao todo, de 64 a 65, foram 35 presos. Nessa época, o jornalista Hélio Fernandes escreveu ao amigo Walter Cunto, do Jornal da Tarde: "Vivo aqui em completa liberdade, dentro de 27 quilômetros, cercados de solidão por todos os lados. Faço o que quero, a hora em que quero. O diabo é que não há nada para fazer, a não ser ler de manhã até a noite. As noites é que são terríveis, cada vez mais longas." Em Pernambuco nós temos como governador Miguel Arraes, eleito pelo Partido Comunista. Em Sergipe, Seixas Dória. E essas duas figuras, esses dois personagens da história do Brasil, eles veem a Fernando de Noronha como presos políticos, né? Considerados os maiores líderes dos difíceis tempos da implantação da ditadura, os ex-governadores ficaram alojados por 117 dias no antigo acampamento americano do Boldró, separados dos demais presos políticos reclusos na Vila do 30. No livro Eu, Réu Sem Crime, Dória conta como foi o cativeiro junto com Arraes e fala do isolamento, dos livros que lia e relia, dos momentos em que podia tomar uma hora de banho de sol. O ex-governador da ilha e comandante da época, Jaime Augusto Costa e Silva, revela que, apesar da admiração por Arraes e Dória, tinha ordens expressas de tomar conta deles na prisão, trancando-os em locais seguros com vigilância constante. Tinha um repórter, a gente chamava repórter S, né? Aí, eu estou no rádio, que não tinha televisão. Atenção, atenção. Acaba de fugir do território, que era território de Fernando de Noronha, o ex-governador Miguel Arraes, coisa e tal, e foi se asilar lá no Ceadona. E levou foi ele, sabe? Como é que eu ia atravessar isso tudo? O avião chegou aí, daí ele deve ter feito um voo para outro setor, Bahia, Rio, São Paulo, não sei para onde. E de lá ele foi, não saiu daqui puxado por uma boia dentro d'água, não. Terminado o presídio político, chegou a guerra, criou-se um destacamento misto e um território federal. Então, até 1988 vai acontecer o regime militar na ilha, Exército até 81, Aeronáutica até 86, o ENFA, Estado-Maior das Forças Armadas, até 87, e o Ministério do Interior, porque militar mais nenhum parecia querer. Então o Minter, que não tem nada mais menos interior do que Fernando de Noronha, assume e a ilha conhece seu primeiro governador civil, naquele período todo de território federal. Quando a guerra chegou, os navios, foi 13 navios, amanheceu o dia aí nesse lago. E dali começou a descarregar soldados, que deu uma base de 5 mil. Aí eles estouraram dentro dessa ilha, ao redor da ilha toda, estourou essa ilha todinha. 13 navios da Lloyd brasileira. E foram os 10 acompanhantes deles, né? Era coisa demais, parecia uma guerra mesmo. Agora aqueles tanques, aquelas lanchas que caem dentro d'água e saem andando, saem na terra. E aí eu vi aquilo tudo, eu digo, é a guerra mesmo, e a gente vai morrer, né? Me lembro que ainda hoje deu uma carreira feia. Isso aqui faz parte de um sistema defensivo do século XX, que nessa costa da Praia do Sancho a gente tem em torno de 3 baterias antiaéreas já localizadas. Na Vila dos Remédios nós temos 3 baterias de costa já localizadas. No Morro do Curral, uma estrutura similar, muito mais íntegra em termos de conservação arqueológica, que elas estão situadas bem na direção norte, sul, leste e oeste. São 4, portanto, baterias antiaéreas também. Fora isso, existem fotos antigas que demonstram que a existência de trincheiras na altura do homem e possíveis casa-mata. E essa estrutura, esses componentes todos, é que formavam um sistema defensivo que no país hoje é o maior acervo arqueológico
que existe está aqui em Fernando de Noronha. Durante a guerra, instalou-se em Fernando de Noronha um destacamento misto. 3.000 pracinhas foram mandados para lá. As imagens desse tempo, da quantidade de canhões que foram mandados e tal, e a base americana de guerra é uma coisa espantosa. Como é que se derruba a vegetação entre Atalaia e Sueste para se construir barracões para os americanos usarem na base. O papel deles era rastrear submarinos, por isso o Blimp, que é um dirigível, pernoitava lá, e além de rastrear submarinos, construir a pista do aeroporto, a nova. Havia uma anterior, feita a pedido da Air France, que foi feita em 1934. Em 57, aí já era, o objetivo era um outro, era observar, rastrear o míssil teleguiado que saía lá do Cabo Kennedy, Cabo Canaveral. Surgiu um movimento para devolver a Pernambuco por razões históricas, que foi vitorioso, a Constituinte extinguiu os territórios, criou estados, no caso dos outros, e no caso de Noronha criou um distrito estadual reanexado, reintegrado, devolvido a Pernambuco. Foi difícil, foi sofrido esse momento, mas para o Ilhéu, isto foi o momento da alforria. A criação do Parque Nacional, ela se deu num contexto onde o governo militar estava saindo de Fernando de Noronha e estava começando o governo civil, quando Fernando de Noronha foi anexado ao território do estado de Pernambuco. A gente tem hoje a atuação de uma autarquia federal chamada Instituto Chico Mendes, que é responsável pelas 2 unidades de conservação que foram decretadas aqui em Fernando de Noronha. Uma delas é a área de proteção ambiental, onde é permitida a ocupação humana, o uso direto dos recursos naturais, como a pesca, a pecuária. Os outros 70% da parte terrestre da ilha e a parte adjacente marinha compõem o Parque Nacional Marinho. Já um outro tipo de unidade de conservação, que é de proteção integral, significa que só é permitido o uso indireto dos recursos naturais. Se a gente fosse contar uma história, só fazer um filminho, né? As pedras andando aqui em Noronha, essas pedras vinham, né? Da chegada do holandês, se bem que a construção era mais de barro, né? Que era a tecnologia que eles dominavam, mas com o português sem dúvida. A partir do português até os dias de hoje, se fosse contar uma historinha de uma pedra, ia protagonizar bastantes eventos assim de ocupação humana aqui. Divertido seria. Lá onde o sonho se faz verdade e a beleza dá a felicidade, eu descobri o Brasil. Não o Brasil conhecido, amado por todo mundo, ele de tantos a inspiração, mas um pedaço pequeno, brasileiro igualmente, um querido solo irmão. Quisera Deus que ele fosse para o mundo divulgado e que uma vez encontrado, jamais pudesse ser do coração apagado.